Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 38. Capítulo 357. Sexto Hokage Ryozuki. Haha. Sakumo Senpai, você não sabe? O Kakashi não pratica esgrima desde a adolescência. Agora ele é bom em pontaria, mas não em esgrima. Tenho medo que ele já tenha se esquecido da esgrima. Ah, isto. Kakashi olhou para a mensagem no grupo. De repente, seu corpo inteiro congelou. Porque ele se esqueceu de que existe outro membro no grupo cuja linha do tempo não difere muito da dele. E este Hokage, assim como ele próprio, é o sexto Hokage. Não é surpreendente que a outra parte diga isso. Nesse momento, Kakashi entrou em pânico total. Quarto Hokage, Sakumo. Você parou de praticar esgrima. Entendo, mas o que significa essa pontaria? Sexto Hokage, Kakashi. É apenas uma habilidade de usar uma arma. Por alguns motivos especiais, pratiquei tiro ao alvo por vários anos, haha. Mas agora não a uso muito. Sexto Hokage, Kakashi. A propósito, todos no grupo, quem tem o aprimoramento mais alto atualmente é mais 8. Não há ninguém com aprimoramento maior que mais 8. Quarto Hokage, Minato. Eu tentei essa função, mas ela só foi aprimorada até mais 5. Falhei 2 vezes quando tentei mais 6, mas tive sorte, pelo menos os itens não quebraram. Terceiro Hokage, Danzou. Hiruzen, seu lixo. Sabe quem é o melhor agora? Terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen. Danzou, seu trapaceiro. Terceiro Hokage, Danzou. Foto. Onde foi que eu trapaceei? Esta é uma arma na qual eu gastei muito dinheiro para aprimorar até mais 10. O Danzou realmente ganhou? Ryozuki observava a agitação, reparando em como Kakashi mudará de assunto nervosamente. Então, de repente, ele percebeu que Danzou, do grupo, havia derrotado Sarutobi Hiruzen. A força de Danzou é a penúltima no ranking de poder de combate. E Sarutobi Hiruzen é o terceiro de baixo para cima, um posto acima dele. Então, por curiosidade, ele clicou na captura de tela enviada por Danzou. E a armadura mais 10. Características. Aprimoramento de defesa, absorção de ninjutsu. Mais 10 de armadura, a defesa pode facilmente resistir ao dano frontal de ninjutsu de rank A. E a absorção de ninjutsu pode absorver o chakra do ninjutsu, enfraquecendo assim a força do ataque. Com a combinação dessas duas características, ele consegue resistir até mesmo a ninjutsus comuns. Danzou conseguiu derrotar Sarutobi Hiruzen justamente por estar usando essa armadura protetora de corpo inteiro. Mas, um ninja, vestindo uma armadura completa? Não importa como você olhe para isso, parece estranho. Não admira que Sarutobi Hiruzen tenha gritado furiosamente que Danzou havia trapaceado. Ele estava classificado acima de Danzou em poder de combate, mas perdeu para aquele que estava classificado abaixo dele. É normal ficar irritado. Mas, Danzou realmente reforçou essa armadura para mais 10? Incrível! Mas será que foi apenas por sorte? Ou será que ele gastou muitos pontos nisso? O terceiro Hokage Danzou. E aí? Agora você sabe quem é o melhor? Fale comigo com mais educação da próxima vez, Hiruzen. E terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, seu desgraçado do Danzou. Espere só, vou forjar uma espada agora mesmo e quebrar seu casco de tartaruga. Primeiro Hokage, Hashirama. Deixe-me ver, armadura completa mais 10 de fortalecimento? Ninjas estão começando a usar esse tipo de armadura hoje em dia? Sexto Hokage é Kakashi. Pelo que sei, não existe nada assim, mas essa armadura mais 10 parece muito poderosa à primeira vista. E terceiro Hokage Danzou. É claro, agora mesmo na arena de batalha, o ataque de Hiruzen me atingiu como se estivesse me fazendo cócegas. E terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen. Danzou, seu desgraçado. Segundo Hokage Tobirama. Cala a boca, Sarutobi. Você me decepcionou muito. Você nem chega aos pés do Danzou. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen. Estalo. Dessa vez, ao ver Tobirama de outro mundo repreendendo, Hiruzen ficou tão furioso que teve vontade de gritar com ele em grupo. Mas ele ainda tinha alguma sanidade, então não repreendeu Tobirama de fato. Quem você pensa que é? Você é apenas um Tobirama de outro mundo. Você realmente se considera meu professor? Como diabos você está dizendo que eu não sou tão bom quanto Danzou? Como eu não sou tão bom quanto Danzou? Embora Hiruzen não ousasse repreender Tobirama em grupo, ele não tinha problema nenhum em fazê-lo na vida real. De qualquer forma, ninguém vai saber. Então, Hiruzen ignorou sua imagem como Hokage e proferiu uma maldição. O outro lado. No grupo de bate-papo, todos perguntavam sobre a experiência de aprimoramento de Danzou. Terceiro Hokage Danzou. Na verdade, eu não tenho nenhuma experiência. Antes do mais 5, eu tive sorte e consegui de primeira. Depois do mais 5, fiquei preocupado que algo desse errado, então comprei alguns amuletos de garantia. Nas 2 primeiras tentativas, o aprimoramento foi bem sucedido e a armadura foi aprimorada para mais 7. Mas na terceira tentativa falhou, então comprei 2 amuletos da sorte e tentei novamente. Aí consegui mais 8. E terceiro Hokage Danzou. Depois do mais 8, não me atrevi a ir novamente, mas senti que o mais 8 não era forte o suficiente. Então comprei outro amuleto da sorte e um amuleto da sorte forte para chegar a mais 10. Segundo Hokage Tobirama, é tão simples assim? O amuleto da sorte apenas aumenta a chance de sucesso em 15%. Parece que você está com sorte. Primeiro Hokage Hashirama, eu usei um amuleto da sorte, mas por que ainda assim falhei? Primeiro Hokage Madara, Hashirama, quando foi que você falhou em aprimorar? Primeiro Hokage Hashirama, Madara, você mudou. Se fosse você antes, com certeza não faria essa pergunta. Sexto Hokage Ryozuki, então quando você falhou? Foi no mais 1? Quarto Hokage Minato, isso não é impossível. Primeiro Hokage Hashirama, como isso é possível? Eu só falei no mais 2. Segundo Hokage Tobirama, irmão, escute meu conselho, não use essa função de aprimoramento no futuro. Não é adequada para você. Primeiro Hokage Madara, haha. Em termos de aprimoramento, eu, Madara, gostaria de te chamar de o mais forte.
Primeiro Hokage, Hashirama. Uau, Madara, você realmente mudou. Está até rindo de mim. Quarto Hokage, Orochimaru. Foto. Acabei de testar e aprimorei a espada Kusanagi para mais 7, mas sua sugestão me lembrou que posso aprimorar esses dispositivos. Dispositivos? Que dispositivos? Muitas pessoas observaram a conversa entre os dois e ficaram curiosas. Quanto a Kakashi, ele achou que provavelmente sabia de qual dispositivo Orochimaru estava falando. Então esse Orochimaru, que se tornou o quarto Hokage, ainda está fazendo suas pesquisas? Kakashi franziu a testa pensativamente. Não, talvez não seja esse tipo de pesquisa desumana? Afinal, esse Orochimaru se tornou Hokage. Ele não deveria ser como o Orochimaru do seu mundo. Por outro lado, após ser lembrado, Orochimaru dirigiu-se imediatamente à base de teste subterrânea para reforçar seu dispositivo. Ele não aprimorou muito. Ele apenas aprimorou esses itens até o nível mais 5 e parou por aí. Mesmo assim, a potência desses dispositivos havia sido aumentada 6 vezes em relação aos originais. A eficiência deles dobrou e eles obtiveram um salto qualitativo. Antes, Orochimaru só conseguia produzir clones de nível Jounin em massa. Mas agora, é possível produzir em massa 60 clones com força equivalente a de um Kage por dia. Orochimaru informou Ryosuke sobre a notícia por meio de um chat privado e recebeu sua aprovação, ordenando a criação de 60 clones com força de nível Kage e 40 clones com força de nível Jounin por dia. Continuava tudo igual, sem precisar de mais nada. Economize tempo e energia. Muito bom. Parece que essa função de aprimoramento não é tão ruim, pelo menos para o Orochimaru, essa função é muito útil. Ao ler a mensagem privada de Orochimaru, Ryosuke assentiu com aprovação. Assim, os bioferomônios que ele conseguia decompor diariamente se transformaram em 60 bioferomônios roxos e 40 bioferomônios azuis. Originalmente, ele tinha uma renda de 9.000 pontos de experiência por dia, e agora subiu para 57.600 pontos. Dessa forma, em apenas 10 dias, ele pode acumular 576.000 pontos de experiência. Em um mês, isso equivale a 1,7 milhão de pontos de experiência. Dessa forma, devo conseguir sintetizar em breve uma entrada de talento de nível super divino. Ryosuke concentrou seus esforços na melhoria do shopping do grupo. Ele não tinha falta de pontos. Já havia testado essa função de aprimoramento casualmente antes. Ao ver tantas pessoas no grupo experimentando, ele próprio quis testar para ver o quanto um item poderia ser aprimorado. Deixe-me ver o limite superior dessa função de aprimoramento, disse ele, entusiasmado. Com centenas de bilhões de pontos, ele estava plenamente qualificado para dizer tal coisa. Então ele pensou a respeito e sacou uma espada. Esta espada foi um presente dos Kages de outras aldeias quando ele ascendeu ao cargo de Hokage. Era a espada Kusanagi. Existem muitas versões da espada Kusanagi no mundo. A que ele tinha em mãos era uma dessas versões. Seu formato era semelhante ao da espada Kusanagi que Sasuke usaria mais tarde, mas a bainha e o cabo eram brancos. Uma lufada de ar frio emanava da lâmina. Se combinado com a liberação de gelo divino, o efeito seria extraordinário. Mas com a força que possuía, ele simplesmente guardou essa espada como parte de sua coleção. Agora, Ryosuke pretendia aprimorar esta espada Kusanagi para ver qual era o limite dessa função de aprimoramento. Sacando a espada Kusanagi, ele a arremessou no aprimoramento. Ele descobriu que, para aprimorar essa espada Kusanagi, o custo básico era de 3.000 pontos. Não foi barato. Mas para ele, com centenas de bilhões de pontos, era uma quantia insignificante. Ele simplesmente fechou os olhos e clicou 5 vezes seguidas. Sucesso! Sucesso! Falhar! Sucesso! Sucesso! 5 tentativas, uma falha e 4 sucessos. Espada Kusanagi mais 4. Característica: congelado. Ryosuke deu uma olhada rápida e clicou novamente na melhoria. Jin. Aprimoramento bem-sucedido. Oh, boa sorte! Ao ver a espada Kusanagi atingir com sucesso o nível mais 5, Ryosuke assentiu levemente com a cabeça. Em seguida, ele comprou 100 amuletos de garantia na loja do grupo. Ele não estava com falta de pontos, então comprou muitos de uma só vez. Se não fosse pelo limite estabelecido de que cada pessoa só podia comprar 100 amuletos de garantia por dia, ele teria planejado comprar 1.000 deles diretamente. De qualquer forma, com certeza seria útil no futuro, então foi melhor comprar tudo de uma vez. Mas este shopping do grupo não queria vender. 100 amuletos garantidos, ao custo de 150.000 pontos. 100 amuletos da sorte, que custam 300.000 pontos. 100 amuletos da sorte poderosos, que custam 1 milhão de pontos. Ryosuke gastou 1,45 milhão de pontos de uma só vez na loja do grupo e, em seguida, continuou a aprimorar esta espada Kusanagi mais 5. Capítulo 358. Após o aprimoramento mais 5, agora são necessários 6.000 pontos para aprimorar a Kusanagi. Ao mesmo tempo, Ryosuke também usou um amuleto da garantia, um amuleto da sorte e um amuleto da sorte forte. Esses 3 amuletos podem ser usados ao mesmo tempo, em vez de apenas um de cada vez. Mas somente os ricos podem fazer isso. Os membros comuns do grupo não se atreveriam a fazer coisas desse tipo. Afinal, usar 3 amuletos juntos, sem mencionar o custo básico do aprimoramento, apenas esses 3 amuletos custarão 4.500 pontos. Para essas pessoas do grupo, quem em sã consciência gastaria tantos pontos em uma única melhoria? Se for assim, aprimorar 10 vezes custará mais de 100.000 pontos, certo? Mas Ryosuke, com suas centenas de bilhões de pontos, não se importa com essas despesas. Jin. Aprimoramento bem-sucedido. Jin. Aprimoramento bem-sucedido. Jin. Aprimoramento bem-sucedido. Realmente, com os 3 amuletos, a taxa de sucesso do aprimoramento dobrou. De mais 5 para mais 10 sem uma única falha. No entanto, entre mais 10 e mais 20, ocorreram 15 falhas. O Kusanagi mais 20?
Características: congelamento supremo, afiação suprema, roubo de vida supremo, perfuração suprema. As características da Kusanagi aumentaram para 4, e todas as 4 características atingiram o efeito máximo. Subindo, quem sabe a que nível chegará? Ryozuki deu uma olhada rápida, mas não parou. Ele continuou aprimorando. Ryozuki continuou clicando mentalmente no botão de aprimoramento até que todos os seus 300 amuletos se esgotassem. No final, ele o aprimorou um total de 105 vezes. Um total de 15.000 mais 30.000 mais 180.000 mais 600.000 mais 2.640.000 pontos foram gastos em melhorias, totalizando 3.465.000 pontos, quase 3,5 milhões. Isso é muito mais do que os pontos gastos na compra dos 3 tipos de amuletos. Custa um pouco mais que o dobro. E por fim, esta Kusanagi foi aprimorada para mais 25 por Ryozuki. Os últimos 55 aprimoramentos foram todos gastos no processo de mais 20 a mais 25. Só para conseguir um aumento de mais 24 para mais 25, foram necessárias 19 tentativas. Todas as 18 tentativas falharam. Apenas a última foi bem sucedida. Mais 25 é muito difícil. Mesmo com os efeitos combinados do amuleto da sorte forte e do amuleto da sorte aumentando a taxa de sucesso em 50%, a probabilidade de sucesso no aprimoramento ainda era muito baixa. Essa chance de sucesso de 50%, porque parece que não faz diferença nenhuma. Isso é real? Ryozuki não conseguiu evitar a reclamação. Mesmo ele sendo rico, não deveria ser tão brutal assim, certo? Felizmente, mais 25 Kusanagi é forte o suficiente. O Kusanagi mais 25. Características: congelamento divino, afiação divina, roubo de vida divino, perfuração divina, ki da espada divina. Após ser aprimorada para mais 25, esta espada agora possui letalidade de nível divino. Mesmo alguém que não entenda nada de esgrima consiga empunhar isso, pode facilmente matar deuses. As 5 características de Kusanagi são todas de nível divino. Ryozuki removeu-o do slot de aprimoramento. Ao segurá-la na mão, ele sentiu uma onda de poder quase divina percorrer seu corpo, vinda da lâmina, tornando-se parte de sua força. Meu Deus, uma espada sozinha tem o poder de combate de um nível divino no auge. Ryozuki parecia ter descoberto outra maneira de ficar mais forte. Ou seja, aprimoramento. Mas esse processo de aprimoramento não é realmente para pessoas comuns. Veja só as despesas dele hoje. Mais de 3 milhões de pontos. E ele só podia chegar a mais 25. Se ele quiser chegar a mais 26, o custo por aprimoramento será de 96.000 pontos, e mesmo que ele aprimore 100 vezes, ainda pode não chegar a mais 30. Essas 100 tentativas custariam 9,6 milhões de pontos. Mas, se atingir mais 30, o poder de combate desta espada ascenderia ao nível de um rei-deus? Ryozuki ponderou. Mas se alcançar o nível de rei-deus exigisse apenas 9 milhões de pontos, seria incrivelmente rentável. Sem falar nos 9 milhões de pontos. Mesmo que fossem 90 bilhões, Ryozuki consideraria um investimento que valeria a pena. Afinal, é nível de rei-deus. No entanto, com mais 30, provavelmente não atingirá o verdadeiro poder de um rei-deus. No máximo será mais forte do que um nível divino invencível, mas ainda estará longe do nível de um rei-deus como eu sou agora. A propósito, não existe mesmo nenhuma outra classificação entre o nível divino e o nível de rei-deus? É uma sensação estranha. Ryozuki embainhou Kusanagi enquanto contemplava esses pensamentos. Sexto Hokage Ryozuki. Foto. Acabei de investir um pouco em aprimoramento de arma com sucesso. Alguma opinião de vocês? Todos os Hokages estivessem ocupados com seus próprios assuntos ou debatendo se deveriam comprar amuletos de garantia para aprimorar seus equipamentos. Viram a nova mensagem no grupo de bate-papo. Eles instintivamente olharam para aquilo. E com apenas um olhar, eles agarraram o peito, sentindo um peso sufocante se instalar. Droga, é isso que significa ser rico? Mas por que não são eles? Todos os Hokages sentiram uma espécie de crise existencial com vontade de praguejar, mas sem saber o que dizer. Por um instante, surpreendentemente, ninguém falou no grupo de bate-papo. Após mais de um minuto, alguém finalmente enviou uma mensagem. Primeiro Hokage, Hashirama, o que há de errado com a sua espada? Ela é muito branca, não gostei. Sexto Hokage Ryozuki, gostaria que eu lhe entregasse? Primeiro Hokage, Hashirama, ah, vai me dar isso? Que vergonha. Sexto Hokage Ryozuki, eu só perguntei se você queria, não disse que ia dar de graça. Primeiro Hokage Hashirama. Segundo Hokage Tobirama, irmão, calha a boca depressa. Você está envergonhando nosso clã. Primeiro Hokage Hashirama, haha. Não é bem assim, né? Além do nosso mundo e do Madara, nosso clã em outros mundos foi dizimado. Ah, isto. Ao ver a mensagem de Hashirama no grupo de bate-papo, Tobirama prendeu a respiração, sem saber o que dizer. Ele deveria repreender seu irmão mais velho de um mundo paralelo? Mas conhecendo a personalidade de Hashirama, mesmo que o repreenda agora, esquecerá em 2 dias. Ele não se lembrará de nada disso, nem mudará. Ele é exatamente esse tipo de pessoa, despreocupado, mas determinado à sua maneira. Suspiro. É o meu destino ter um irmão mais velho assim. Tobirama suspirou, sentindo uma estranha sensação de alívio. Alívio em relação a quê? Que seu irmão mais velho neste mundo já havia partido. Embora pensar dessa forma possa estar errado. Naquele momento, Tobirama não pôde evitar sentir-se assim. Segundo Hokage, Tobirama, Ryozuki, quantos pontos você gastou? É quarto Hokage Minato. Esta espada parece incrivelmente forte. O nível de aprimoramento mais 25, com todas as características de um nível divino, parece que pode matar deuses. Sexto Hokage Ryozuki, na verdade não foi muita coisa. O custo base mais os amuletos somam menos de 6 milhões. Honestamente foi muito barato. Primeiro Hokage Hashirama, menos de 6 milhões, tão barato.
quarto Hokage ataque Sakumo, menos de 6 milhões, tão barato. E terceiro Hokage Hiruzen, menos de 6 milhões, muito barato. Terceiro Hokage Orochimaru, menos de 6 milhões, muito barato. Sexto Hokage é o Ryozuki, eu disse que era barato, qual o problema? Foto. Os 3 Hokages que entraram no grupo de bate-papo ontem clicaram instintivamente na captura de tela enviada por Ryozuki, enquanto os membros mais antigos, que já sabiam o que esperar, apenas riram em silêncio. Então, os 3 recém-chegados que abriram a captura de tela ficaram imediatamente perplexos. Dezenas de milhões? Centenas de bilhões? Ao verem o saldo de mais de 100 bilhões de pontos, ficaram sem palavras. Inconscientemente, eles verificaram novamente seus próprios saldos de pontos. Eles ficaram em silêncio. De repente, eles se sentiram exaustos. Eles só queriam que o mundo fosse destruído. Pelo menos assim não teriam que ver essa lacuna ridícula. Se a diferença fosse apenas de 10 ou 100 vezes, eles poderiam aceitar. Afinal, Ryozuki é absurdamente forte, uma potência de nível divino. Os pontos dele não deveriam ser dezenas ou centenas de vezes maiores que os deles. Mas, que diabos é essa diferença de centenas de milhões de vezes? Deixa para lá. Melhor destruir tudo. Eles se sentiam cansados. Muito cansados. Hahaha. Esses caras devem estar chocados. Mas esta espada é realmente poderosa. Gastar apenas alguns milhões de pontos para chegar a este nível? Valeu totalmente a pena. Ryozuki deu um sorriso de canto enquanto olhava para o grupo de bate-papo silencioso. Então, ele fechou a interface do bate-papo com um sorriso. Tarde, 14 horas. Ryozuki dirigiu-se ao mundo paralelo de Sakumo. Ele havia prometido a Kushina, alguns dias atrás, que eles treinariam juntos hoje. E quando uma mulher bonita te convida, você não quebra essa promessa. Então, naquela tarde, Ryozuki treinou com Kushina. Naturalmente, o treinamento inevitavelmente levava a algum contato físico. E por algum motivo, talvez exaustão ou calor, o rosto de Kushina permaneceu vermelho o tempo todo. Ela nem sequer olhava diretamente para Ryozuki. Noite. Kushina convidou Ryozuki para jantar. A princípio, ele hesitou. Ryozuki se lembrou das habilidades culinárias questionáveis de Kushina e se perguntou se seu estômago de nível divino seria capaz de suportar sua culinária sombria. Mas após 0,1 segundo de hesitação, ele concordou. Afinal, se acabar sendo intragável, ele pode simplesmente fingir que está comendo, e então desintegrá-lo com a liberação de poeira divina antes que chegue ao seu estômago. Para alguém como Ryozuki, usar a liberação de poeira divina na boca era brincadeira de criança. Dessa forma, ele não ofenderia Kushina nem sofreria as consequências. Um plano perfeito. Mas, quando Ryozuki chegou, percebeu que Kushina não tinha intenção de cozinhar. Em vez disso, ela pediu comida em um restaurante. Ryozuki, você quer beber alguma coisa? Kushina trouxe uma garrafa de vinho de ameixa, lançando-lhe um olhar. Claro, mas não beba demais. Não fique bêbado como da última vez. Ryozuki assentiu com a cabeça, mas lembrou-a de ter cuidado. Da última vez foi um acidente. Kushina fez beicinho em protesto. Ryozuki disse, claro, nossa Kushina é a melhor bebedora. Ryozuki sorriu, estendendo a mão para beliscar a bochecha dela. Ele gostava de fazer isso, as bochechas dela eram macias e divertidas de beliscar. Kushina disse, não vou mais falar com você. Kushina, corando, bufou e correu rapidamente para a cozinha. Mais tarde naquela noite, após o jantar, Kushina arrastou Ryozuki para a sala de estar para assistir ao que ela chamou de filme mais recente. Embora o mundo estivesse em guerra, nem todos os lugares eram caóticos. Lugares como a Terra da Neve ainda eram pacíficos. Assim, naturalmente, a indústria do entretenimento, como o cinema, não desapareceu completamente. Capítulo 359. Na sala de estar, Kushina caiu em prantos assistindo ao filme, mas Ryozuki ficou intrigado. Sinceramente, esses filmes não têm o menor sentido. Sem falar do enredo tedioso, muitas partes eram completamente ilógicas. Afinal, este é um mundo de poderes extraordinários. Então, da perspectiva de um ninja, obviamente existem maneiras melhores de resolver certas situações, mas o herói e a heroína do filme simplesmente se recusam a usá-las. Não faz sentido nenhum. É claro que públicos diferentes têm reações diferentes. Por exemplo, Kushina se emocionou até as lágrimas. Mas Ryozuki só queria abraçar a delicada Kushina e encontrar algo melhor para fazer. Tarde da noite, sozinho em casa, assistindo a um filme com uma mulher bonita? Ele precisa dizer mais alguma coisa? Este filme é tão comovente. A protagonista é tão infeliz. Após o término do filme, Kushina soluçou baixinho e olhou para Ryozuki ao seu lado. Bem, ela é bastante lamentável. Ryozuki assentiu em concordância. Mas na realidade, ele não havia prestado atenção alguma. Como ele poderia se concentrar em um filme com uma mulher tão linda ao seu lado? Principalmente quando o enredo era tão ruim. Até os melodramas de sua vida passada eram melhores do que isso, e a profundidade emocional era inexistente. E o protagonista? Indeciso e incompetente, confiando apenas na aparência e no final, a heroína teve que se sacrificar para mantê-lo vivo. Que lixo! Por que ele se lembra do enredo? Ryozuki ficou pensativo. Suspiro. Tudo graças à sua excelente memória. Ele se lembra de tudo com apenas um olhar. Claro, o fato de o enredo do filme ser tão simples e cheio de clichês também ajuda. É difícil não se lembrar dele. Kushina perguntou, Ryozuki, você vai me deixar em paz algum dia? Kushina abraçou repentinamente o braço de Ryozuki, olhando para ele com os olhos marejados. Tolo. Claro que não. Ryozuki enxugou delicadamente as lágrimas dos cantos dos olhos dela, depois abaixou a cabeça e beijou sua testa. Nunca deixarei você escapar das minhas mãos nesta vida, disse Ryozuki com um sorriso. Você. Kushina deu um tapa brincalhão em Ryozuki, corando enquanto se aproximava. Vendo Kushina tomar a iniciativa, por que Ryozuki se conteria?
Naquela noite, o tempo pareceu se estender infinitamente sob a vontade do Deus do tempo. Cada minuto, cada segundo, parecia infinitamente prolongado. Ryozuki ensinou muitos conhecimentos novos, conceitos que Kushina nunca tinha encontrado antes, lições que ela nunca tinha aprendido, enriquecendo imensamente sua compreensão. Ansiosa por aprender, Kushina absorveu o conhecimento avançado que Ryozuki compartilhou. No início, ela teve dificuldades, lutando para compreender os conceitos. Mas felizmente Ryozuki, como instrutor profissional, a orientou pacientemente, ajudando-a a compreender os fundamentos aos poucos. Finalmente, Kushina começou a compreender os princípios fundamentais. Em um dado momento, ela até tentou resolver um problema sozinha. Infelizmente, ela falhou. No fim, Ryozuki teve que ajudá-la a superar isso. Ela exibia o físico peculiar do clã Uzumaki, estudando incansavelmente por horas a fio. Para isso, Ryozuki a recompensou repetidas vezes, reconhecendo sua dedicação. Kushina ficou encantada. Mas por mais forte que fosse o físico do Uzumaki, nem mesmo ela poderia durar para sempre. Finalmente, com a aproximação do amanhecer, Kushina estava exausta. Ryozuki disse para ela descansar bem, recuperar as energias e continuar melhorando após a recuperação. Kushina, obediente como sempre, assentiu com a cabeça antes de adormecer nos braços de Ryozuki. No dia seguinte, Ryozuki retornou pela manhã, enquanto Kushina ainda descansava, para resolver algumas coisas. Mas depois disso, ele ficou com ela o tempo todo. Kushina acordou à tarde. Os dois pediram comida para a viagem juntos e assistiram a mais um dos filmes favoritos de Kushina. Ao cair da noite, Ryozuki continuou ensinando a ela o que ela não havia aprendido ontem. Kushina era uma aluna aplicada, e com sua grande capacidade de recuperação, ela estudou sem parar durante 3 ou 4 dias antes de finalmente dizer a Ryozuki que estava um pouco cansada e precisava de uma pausa. Ryozuki naturalmente respeitou os desejos dela. Então, ele a deixou descansar por 2 dias para se recuperar. Recentemente, como Ryozuki estava ocupado ensinando Kushina, ele raramente retornava ao seu próprio mundo. Por sorte, Hinata e os outros também estavam ocupados. Assim, sua ausência não causou grandes problemas, permitindo que ele ficasse com Kushina por vários dias. Mas ele definitivamente não podia continuar fazendo isso. Afinal, ele não podia favorecer uma pessoa em detrimento de todas as outras, certo? Ele precisa ser justo com todos. Caso contrário, seus sócios terão queixas. Nesse momento, Ryozuki não pôde deixar de se sentir um pouco grato por Hinata e os outros ainda serem jovens. De outra forma, se fossem mais alguns, suas 24 horas por dia realmente não seriam suficientes para todos. O principal problema é que simplesmente não há tempo suficiente à noite. Se ao menos o fluxo temporal dos dois mundos fosse invertido, o dia e a noite trocados. Ryozuki já havia pensado nisso mais de uma vez. Neste dia, Ryozuki havia acumulado amuletos suficientes para 6 dias, cada um composto por 600 peças. Isso deve ser suficiente. Chegar a mais 30 de uma vez não deve ser problema. Afinal, Kusanagi já está em mais 25. Se ele quiser levá-la para mais 30, são apenas mais 5 níveis. Se o aprimoramento não fosse tão difícil nos estágios finais, Ryozuki nem teria se dado ao trabalho de juntar esse lote. Agora, ele possuía 3 tipos de amuletos, 600 de cada, totalizando 600 tentativas de aprimoramento. Ele se recusava a acreditar que não conseguiria levar Kusanagi a mais 30. Se isso ainda não fosse suficiente, Ryozuki realmente começou a se perguntar se o grupo de bate-papo havia ajustado secretamente a taxa de sucesso para 0 após mais 25. Ryozuki sentia-se em casa no seu mundo. Ele sentou-se no quintal com a Kusanagi parada diante dele. Estendendo a mão, ele pegou a lâmina e a colocou no compartimento de aprimoramento da loja do grupo, iniciando então o processo de melhoria. Com 600 tentativas de aprimoramento, tudo o que ele precisava fazer era continuar clicando. Falhar, falhar, sucesso, falhar, falhar, falhar. Ao ver as repetidas mensagens de erro, Ryozuki permaneceu impassível e continuou pressionando o botão de aprimoramento. Breve. Das 600 tentativas de aprimoramento, 450 foram utilizadas. O nível de aprimoramento da Kusanagi havia chegado a mais 29, mas mais 30 simplesmente não aconteceria. Ryozuki continuava clicando. Mesmo quando o nível de aprimoramento caiu para mais 28 e depois para mais 27, ele não se importou. Pouco a pouco, as últimas 100 tentativas foram esgotadas. Kusanagi mais 29. Características: congelamento divino, afiação divina, roubo de vida divino, perfuração divina, ki da espada divina. Droga! Será que mais 30 é possível? Ryozuki franziu a testa, sentindo-se como se estivesse sendo alvo de perseguição. Nesse ponto não se tratava mais do custo. Ele havia investido dezenas de milhões de pontos. E o máximo que ele alcançou foi mais 29. Foi apenas azar, ou mais 30 era simplesmente impossível. Mas, logicamente falando, se o aprimoramento fosse permitido, então deveria ser possível. O problema era, a taxa de sucesso parecia incrivelmente baixa. Esquece. Da próxima vez, vou juntar 1000 tentativas. Não tem jeito de eu não conseguir mais 30. Ryozuki não era do tipo que desistia. E certamente não lhe faltavam pontos, então ele podia se dar ao luxo de ser imprudente. Afinal, nos últimos dias, seus pontos não apenas não diminuíram, como na verdade aumentaram significativamente. Cada um dos 3 Hokages recém-chegados lhe rendeu quase 20 bilhões de pontos em receita. Com esse tipo de renda, Ryozuki nem hesitou em gastar dezenas de milhões. Sexto Hokage Ryozuki. Foto. Gastei dezenas de milhões de pontos e o máximo que consegui foi mais 29. Que frustrante.
Quarto Hokage Orochimaru. Só alguém como Ryozuki-kun pode se dar ao luxo de fazer isso. Dezenas de milhões de pontos? Isso é mais do que todos os outros neste grupo juntos. Segundo Hokage Tobirama. Esqueçam dezenas de milhões, mesmo que tivéssemos centenas de milhões, não chegaríamos nem perto. Quarto Hokage Minato. Mas a taxa de sucesso é realmente tão baixa. Ryozuki gastou dezenas de milhões e ainda não conseguiu chegar a mais 30? E terceiro Hokage Danzou. Faz sentido se você pensar bem. Se Kusanagi chegar a mais 30, seu poder pode superar até mesmo de um nível divino invencível. Algumas centenas de milhões de pontos em troca desse tipo de poder? Parece justo. Primeiro Hokage Hashirama. Esperem, vocês estão falando de mais 30? Eu nem cheguei a mais 5. Segundo Hokage Tobirama. Irmão, fique fora dessa discussão sobre aprimoramento. Não é para você. Sexto Hokage Kakashi. Se algumas centenas de milhões de pontos pudessem me dar um poder invencível de nível divino, eu os gastaria sem hesitar. Capítulo 360. Sexto Hokage Ryozuki. Esquece, vou juntar dinheiro por mais 10 dias, depois fazer 1000 aprimoramentos de uma vez e ver se finalmente consigo chegar a mais 30. Primeiro Hokage Madara. 1000 vezes? Isso dá quase 100 milhões de pontos. Sexto Hokage Ryozuki. Não importa. Eu já ganhei dezenas de bilhões de pontos nos últimos dias. Algumas centenas de milhões? Não é grande coisa. Segundo Hokage Tobirama. Ao verem a declaração descarada de Ryozuki no grupo de bate-papo, todos ficaram em silêncio. Centenas de milhões de pontos? Ganhou dezenas de bilhões em apenas alguns dias? Olha só esse cara. Isso sequer é fala humana? Tique. Maldito seja, você não vai chegar a mais 30 da próxima vez. Agindo como se fosse o maioral. Da próxima vez, espero que você caia para mais 28. Gastando centenas de milhões como se fosse em troco. Quando é que eu vou chegar a esse nível? Essa é a vida de um verdadeiro homem. Espere só, um dia eu também chegarei lá. Os Hokages do grupo tinham opiniões diferentes. Mas uma coisa era certa. Todos eles tinham inveja de Ryozuki. E havia outro problema. Parecia que em cada um de seus mundos, o clã Otsutsuki já havia sido exterminado por Ryozuki. Isso enfureceu muitos membros do grupo, que também queriam dominar como ele. Eles estavam secretamente amaldiçoando Ryozuki por ter saqueado os recursos do mundo deles. Claro, eles não conseguiam derrotar os Otsutsuki naquele momento, mas isso não significava que jamais conseguiriam. Tomemos Madara como exemplo, ele já está no nível intermediário dos 6 caminhos. Uma vez que ele atinja o nível invencível dos 6 caminhos, não será ele capaz de esmagar qualquer Otsutsuki abaixo do nível divino com facilidade? Quando esse momento chegou, ele também pode ser aquele que ganha dezenas de bilhões de pontos em poucos dias. Mas agora, a oportunidade se foi, porque os Otsutsuki nesses mundos já haviam sido exterminados por Ryozuki, não restando nada para eles. Espere, não é completamente nada. Ainda resta um. Otsutsuki Ishiki. Ryozuki ainda não tinha tocado. Um pequeno favor para eles. Um é melhor que nenhum. Muitas pessoas tentaram se consolar, mas ainda estavam irritadas. 10 dias passaram num piscar de olhos. Ryozuki finalmente havia juntado 1000 amuletos. Hoje ele iria gastá-los todos. Mas antes disso, havia algo mais que ele precisava fazer. Ele queria sintetizar 2 entradas de talento de nível divino. Nos últimos 16 dias, ele acumulou 921.600 pontos de experiência. Ele planejava usar todos eles para a síntese. Seriam necessários quase 1 milhão de pontos de experiência para fundir 2 entradas de talento de nível divino em uma entrada de talento de nível super divino? Se funcionasse, sua força atingiria um nível completamente novo. Se falhasse, sem problemas, ele simplesmente juntaria mais dinheiro e tentaria novamente. Afinal, desde que não custasse mais de 9 milhões de pontos de experiência, ele não teria prejuízo. Utilizando mais de 900 mil pontos de experiência, Ryozuki começou a sintetizar pela manhã. Quando ele terminou, já era depois do almoço. O resultado? Fracasso total. Sintetizar entradas de talento de nível super divino foi simplesmente impossível. A taxa de sucesso foi ridiculamente baixa. Pior até do que a probabilidade de atingir mais 30. Mas Ryozuki tinha um plano. Ele havia empilhado deliberadamente 2 objetos relacionados à sorte para limpar seu azar. Veja só, ele já tinha gasto 900 mil pontos de experiência. Certamente, todos aqueles fracassos já tinham dissipado seu azar do dia, certo? Agora só mais um pouco de azar, e ele ficará apenas com a sorte. Então, se ele começar a fortalecer a Kusanagi agora, não será mais fácil chegar a mais 30? Como diz o ditado, azarado no amor, sortudo no jogo. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Esse era o raciocínio de Ryozuki. Claro, pode ser apenas superstição e pode não funcionar de jeito nenhum. Mas e se acontecesse? Mesmo uma pequena vantagem é melhor do que nada. De qualquer forma, esses 900 mil pontos de experiência seriam gastos de qualquer jeito. Ryozuki jamais imaginou que eles seriam suficientes para fundir 2 entradas de talento de nível divino em uma de nível super divino. Já que era esse o caso, por que não aproveitar ao máximo? Ao menos ele queria tirar algum proveito disso. Muito bem, chegou a hora. Desta vez, eu tenho que conseguir. Ryozuki mirou no espaço de aprimoramento e começou a clicar rapidamente. Num instante, 100 amuletos de cada tipo foram utilizados. Ryozuki observou enquanto sua Kusanagi subitamente caía para mais 28, depois subia para mais 29, apenas para cair novamente para mais 26. Mas pelo menos não tinha caído para mais 25. As primeiras 100 melhorias foram concluídas. Nível de aprimoramento, mais 26. Ryozuki respirou fundo e clicou mais 100 vezes. Alguns minutos depois, nível de aprimoramento, mais 28. Ryozuki clicou novamente.
Dessa vez, ele enviou spam 300 vezes seguidas. Mais 29, mais 28, mais 27, mais 28. Os números continuavam a oscilar. Quando o 300º aprimoramento foi concluído, Ryozuki olhou para Kusanagi novamente e seus olhos brilharam. Funcionou! Ele exclamou surpreso. Kusanagi mais 31. Características: congelamento divino, afiação divina, roubo de vida divino, perfuração divina, ki da espada divino, matador de demônios divino. O aprimoramento subiu até mais 31, o nível acima da meta inicial de Ryozuki. Mas, por que os atributos ainda eram de nível divino? Mesmo que não fosse do nível de um rei-deus, não deveria haver alguma mudança? Ryozuki estava confuso. Ele retirou a lâmina do encaixe e a segurou na mão. Imediatamente, uma força aterradora percorreu seu corpo. Seus olhos se arregalaram em choque. A energia que o inundava era, na verdade, equivalente a 1/3 do seu melhor desempenho. Sua força de combate, mesmo no auge, já é centenas de vezes superior à de um nível divino invencível. 1/3 disso representa mais de 30 vezes o poder de um nível divino invencível. Sua força melhorou bastante, mas ainda está no nível divino e não alcançou o nível de rei divino. Ryozuki franziu a testa. Ele não ficou desapontado por o poder desta espada não ter atingido o nível de um rei-deus. Mas ele estava pensando, será que realmente não existe nenhum outro nível entre o nível divino e o nível de rei-deus? Não importa como você olhe para isso, algo não faz sentido. Na verdade, acima do nível divino invencível, existe um nível divino super invencível? Não, isso é muito irrazoável, não é? Que super invencível? Está tudo muito confuso. Não deveria ser assim. Ryozuki descartou imediatamente essa possibilidade, partindo do pressuposto de que o nível divino não é apenas um nível elevado. Por exemplo, existem níveis divinos comuns, variações de níveis divinos e assim por diante. Esses seres são coletivamente chamados de nível divino, mas não fazem necessariamente parte de um único e amplo grupo. E o limite máximo do mundo de Naruto é o nível divino invencível comum. E além disso pode haver um nível completamente separado, como o nível divino superior, que ultrapassou o limite máximo permitido no mundo de Naruto. Ryozuki refletiu sobre isso e sentiu que quase havia desvendado a verdade. E aqui está o problema. Se for esse o caso, então, por que o guardião do 51º andar da torre é um poderoso rei-deus? Não deveria ser algo como um nível divino supremo? Isso é um absurdo. Será que esse grupo de bate-papo dos Hokages não quer que seus membros cheguem ao 51º andar? Será que não quer que os membros do grupo ultrapassem o limite superior do mundo de Naruto? Mas por quê? Ryozuki esfregou o queixo e pensou, mas não conseguiu encontrar uma resposta. A questão principal é, se este grupo de bate-papo Hokage realmente não permite que o nível de poder dos membros do grupo exceda o limite máximo do nível divino comum, então, o que está acontecendo com Ryozuki? Seu nível de poder claramente ultrapassou o limite máximo do nível divino comum, mas o grupo de bate-papo dos Hokages não tomou nenhuma providência. Espere, será que é porque minha classificação no grupo de bate-papo ainda é invencível nível divina? O grupo de bate-papo não consegue detectar minhas entradas de talento, então acha que minha força ainda está dentro dos limites do nível divino comum? Mas, e quanto a Kusanagi? Ou, será que o poder da Kusanagi mais 31 ainda se enquadra no nível divino comum? E esse nível é apenas maior do que eu imaginava? Vários pensamentos passaram pela mente de Ryozuki, e ele sentiu que havia compreendido vagamente a chamada verdade. Suponha que o nível divino supremo realmente exista. E se a diferença entre esse nível e o nível divino invencível comum for milhares de vezes maior, e a força atual de Ryozuki, mesmo em seu auge, é apenas centenas de vezes maior que isso? Então ele ainda não alcançou verdadeiramente o nível divino supremo? Porque não houve uma mudança quantitativa suficientemente forte para causar uma transformação qualitativa. Portanto, o grupo de bate-papo permite que os itens sejam fortalecidos além do nível divino invencível em dezenas, centenas ou até milhares de vezes. Se for esse o caso, tudo faz sentido. Certo, talvez isso seja verdade. Se for mesmo esse o caso, então, contanto que eu fortaleça essa Kusanagi para mais 40, saberei com certeza. Imediatamente ele colocou Kusanagi, agora aprimorada para mais 31, de volta no espaço de aprimoramento. Após aprimorar mais de 1000 vezes, Ryozuki descobriu algo. Para ser preciso, é uma forma de proteção. Ou seja, quando o nível de aprimoramento de um item atinge certos limites, como mais 5, mais 10 ou mais 15. Então fica muito difícil que caia abaixo de mais 4, mais 9 ou mais 14. Parece que a melhoria possui uma rede de segurança integrada. Obviamente, isso só se aplica se você ativar o recurso de proteção. E isso não é uma regra absoluta. Significa apenas que, na maioria das vezes, o nível de aprimoramento não diminuirá. Mas ao longo das mais de 1000 melhorias de Ryozuki, houve apenas alguns poucos casos em que seu nível de aprimoramento caiu. Em mais de 1000 tentativas, isso aconteceu apenas 2 ou 3 vezes, uma probabilidade extremamente baixa. Portanto, Ryozuki não estava preocupado com a possibilidade de sua Kusanagi cair abaixo de mais 30 novamente. As probabilidades são simplesmente muito baixas. Ele está disposto a correr o risco. Muito bem, mais 500 tentativas para ultrapassar o próximo limite. Ryozuki começou a clicar freneticamente no botão de aprimoramento. Uma vez, 10 vezes, 100 vezes, 200 vezes. Um total de 500 melhorias. Levou menos de 20 minutos. Uma quantidade enorme de pontos foi gasta. Todos os 1000 amuletos guardados haviam sido usados. E então, ele se virou para olhar a Kusanagi no slot de aprimoramento. Kusanagi mais 33.
Características: congelamento divino, afiação divina, roubo de vida divino, perfuração divina, que da espada divino, matador de demônios divino. O nível de aprimoramento aumentou em 2 níveis em comparação com o período anterior aos 500 aprimoramentos. Nada mal. Afinal, isso já ultrapassava os mais 30. Mas, durante esses 500 aprimoramentos, a espada atingiu mais 34 diversas vezes. No entanto, Ryozuki não tinha intenção de parar. Chegou a atingir mais 35 várias vezes. Mas em nenhuma delas conseguiu ultrapassar esse valor. Mais 35 é obviamente várias vezes mais difícil que mais 30. Muito bem, então vou juntar mais 6.000 tentativas da próxima vez. 6.000 tentativas, isso dá apenas 2 meses de economia. Não é muito tempo. Sexto Hokage Ryozuki. Foto. Depois de 1.000 aprimoramentos, finalmente cheguei a mais 30 ou mais. Primeiro Hokage Hashirama. Você realmente conseguiu? Aprimorado para mais 33. Quarto Hokage Minato. Tão forte. Com 6 habilidades especiais, essa Kusanagi parece invencível. Primeiro Hokage Madara. Foto. Gastei alguns pontos e aprimorei meu Gunbai para mais 15. Seu poder é suficiente para destruir um campo de batalha inteiro em um instante. É nível Kage. Segundo Hokage, Tobirama. Então mais 33 ainda é apenas nível divino? Parece que o nível de Rei Deus é muito mais alto. Sexto Hokage Ryozuki. Suspeito que possa haver divisões entre o nível divino e o nível de Rei Divino, algo semelhante a uma classificação de alto nível divino. O guardião do 51º andar da torre da última vez era absolutamente anormal. Sexto Hokage Kakashi. Você acha que o grupo de bate-papo não quer que você complete o 51º nível de propósito? Segundo Hokage Tobirama. Não tenho certeza, mas não descartaria essa possibilidade. Sexto Hokage Ryozuki. De qualquer forma, vou tentar aprimorar esta espada para mais 40 e ver o que acontece. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 361. Nesse dia, Ryozuki terminou suas tarefas e viajou para o mundo onde Orochimaru residia, coletando os feromônios biológicos de 100 clones. Por falar nisso, o mundo em que Orochimaru existe é bastante interessante. Por quê? Porque os Kage das 5 grandes vilas ninja são completamente diferentes das memórias de Ryozuki. O Kazekage de Sunagakure não é o quarto Kazekage original Rasa. Em vez disso, é uma mulher chamada Sunako. Em Vagakure, o terceiro Tsuchikage não é mais o Onoki, mas sim uma senhora idosa chamada Noko. Resumindo, com exceção do quarto Hokage de Konoha, que é Orochimaru, os Kage das outras 4 vilas se transformaram em versões femininas de si mesmos. Se não fosse pelo fato de que nem todos os rostos familiares tiveram seus gêneros trocados, Ryozuki teria chamado isso de mundo paralelo feminino. Além disso, existe um mundo paralelo onde Kakashi se encontra. E nesse mundo, Naruto é uma versão feminina de si mesmo. Contudo, ao contrário do mundo anterior, este é um universo totalmente invertido em termos de gênero. Não apenas os homens se transformaram em mulheres, mas as mulheres também se tornaram homens, muitas delas. Ryozuki visitou o local diversas vezes, achando tudo muito divertido. Ele chegou a ver Naruto fazendo compras com Sasuke. Eles estavam de mãos dadas. Naquele momento, Ryozuki ficou estupefato. Esses dois, será que eles realmente podem acabar juntos? 10 dias depois. Passaram-se mais 10 dias e nenhum novo membro se juntou ao grupo de bate-papo. Houve uma grande entrada de novos usuários há cerca de 2 semanas, mas desta vez, passou-se um mês inteiro sem nenhuma atividade. Isso claramente não estava de acordo com as especulações anteriores de Ryozuki. Mesmo assim, isso era normal. Afinal, a forma como os grupos de bate-papo recrutavam membros não seguia um cronograma rígido. Numa ocasião pode ser meio mês. Na seguinte pode ser um mês ou até 2. Isso não era incomum. Além disso, Ryozuki havia acumulado milhões de pontos de experiência e centenas de amuletos. Mas ele planejava economizar mais desta vez. Por isso, ainda não os havia usado. Finalmente chegou o dia em que o lote de entradas de talento de nível ouro que Ryozuki havia deixado para aprimorar foi concluído. Sentado no quintal, ele tomava goles de suco fresco feito por Mabui. Mabui foi trazido para Konoha depois que Ryozuki participou de um exame Chunin conjunto realizado por Komogakure. Inicialmente, o quarto Raikage se opôs à ideia. Contudo, diante da força avassaladora de Ryozuki, até mesmo alguém tão obstinado quanto o quarto Raikage teve que ceder. Afinal, como líder, ele tinha que levar em consideração o bem-estar de sua aldeia. Deixar que suas emoções ditem suas decisões seria imprudente. Além disso, Ryozuki não havia exigido a vida de Mabui. Ele simplesmente afirmou que a considerava adequada para ser sua assistente pessoal. Embora ainda fosse frustrante, foi mais fácil de aceitar. Por fim, o quarto Raikage concordou. Mabui, pelo bem de sua aldeia, não teve escolha a não ser acatar. Após chegar em Konoha, Mabui reencontrou uma velha amiga, Yujito Ni. Ter alguém conhecido por perto lhe trouxe uma sensação de alívio. Nos dias seguintes, ela foi se adaptando gradualmente à sua nova vida. Agora, em vez de auxiliar o Raikage nos assuntos da vila, ela servia como assistente pessoal de Ryozuki. E honestamente era muito mais fácil. Administrar uma aldeia era uma tarefa exigente e complicada. Mas cuidar de uma só pessoa, tirando o desconforto inicial, não foi nada cansativo fisicamente. Na verdade, foi bem relaxante. Afinal, como ninja, a resistência de Mabui superava em muito a de uma pessoa comum. E assim, depois de algum tempo, ela começou a achar que esse arranjo não era tão ruim. Desde que Konan e Yujito foram acolhidas pela família, Ryozuki sentia falta de uma acompanhante adequada ao seu lado. E Mabui, com sua presença marcante, chamou imediatamente a atenção dele. Então, ele a trouxe de volta de Komogakure. Isso não seria considerado uma falta de respeito aos desejos dela? De jeito nenhum. Ryozuki perguntou pessoalmente a Mabui se ela estava disposta e ela disse que sim.
Se isso não era respeitar os desejos de uma mulher, então o que era? Ryozuki era, acima de tudo, atencioso. Às 13 horas, Ryozuki deu uma mordida em uma fatia fresca de melancia que Mabui havia preparado para ele. Então, ao abrir o painel de personagens, ele viu que 3 talentos haviam sido atualizados com sucesso para o nível divino. Os 4 restantes estavam a poucos dias da conclusão. Quase lá, pensou ele. Curioso, ele abriu uma das entradas de talento atualizadas para verificar seus novos atributos. Senhor do Rinnegan, nível divino, você é o mestre do Rinnegan, possuindo uma habilidade incomparável para controlar seus olhos. Qualquer técnica de pupila em suas mãos demonstra um poder muito maior do que nas mãos de qualquer outra pessoa. Aumento de poder dos olhos em mais 4.000%. Potencial da técnica de pupila mais 4.000%. Recuperação da potência ocular mais 4.000%. Esta entrada de talento Lorde de Rinnegan, antes da atualização, seus atributos eram os mesmos. Mas após a atualização, embora o tipo de atributos tenha permanecido inalterado, os valores numéricos dispararam. O aumento em todos os 3 atributos atingiu agora 4.000%, tornando o aumento total 120 vezes maior do que antes. Isso é um salto considerável. Nada mal. Ryozuki assentiu para si mesmo. O ponto crucial é que os atributos descritos nesta entrada de talento são extremamente úteis. As técnicas de aprendizagem e o poder do aluno nunca se tornarão obsoletos. E terceiro no mundo, nível divino, você é um dos únicos 3 seres de poder divino no universo, ocupando o 3º lugar em força. Parabéns! Você garantiu sua pré-admissão. Condicionamento físico mais 4.000%. Poder de taijutsu mais 4.000%. Chakra divino mais 4.000%. Esta entrada de talento, terceiro no mundo, é semelhante ao Senhor do Rinnegan, no sentido de que seus atributos não mudaram, mas seus valores dispararam. Anteriormente, todos os 3 aumentos de atributos eram de 1.000%. Agora, cada uma delas aumentou para 4.000%. Isso representa uma melhoria significativa. Sem mencionar que tanto o condicionamento físico quanto o chakra divino são aprimoramentos extremamente práticos. Mesmo o poder do taijutsu é extremamente útil, longe de ser um atributo redundante. Isso também é muito bom, pensou Ryozuki, virando-se para verificar a última entrada de talento aprimorada. 3 deuses Otsutsuki, nível divino, você é um dos 3 grandes deuses do clã Otsutsuki. Infelizmente você é o mais fraco entre eles. Condicionamento físico mais 6.000%. Poder de taijutsu mais 6.000%. Mais uma entrada de talento que aprimora o condicionamento físico e o poder no taijutsu. No entanto, como melhora apenas 2 atributos, o aumento numérico é ainda maior. Ambas as estatísticas agora recebem um bônus de 6.000%, um aumento impressionante de 60 vezes. Principalmente em termos de aptidão física. Com esse enorme aprimoramento, a resistência física de Ryozuki atingiu um nível absurdo. Que absurdo! Mesmo que um ser humano comum, com poder de nível divino, lutasse com todas as suas forças contra ele, não conseguiria sequer arranhá-lo. E isso sem nem levar em conta seus outros atributos de entrada de talento, como o enfraquecimento do ataque. Esses fatores foram levados em consideração? Suas defesas seriam ainda mais ridículas. Os atributos dessas 3 entradas de talentos aprimoradas são excelentes. Não há muita mudança em termos de variedade, mas o aumento numérico representa um avanço significativo. Inicialmente, Ryozuki estava preocupado com a possibilidade de uma atualização alterar drasticamente os atributos de um talento inscrito. Se isso acontecesse, ele poderia acabar com atributos desnecessários, desperdiçando uma valiosa oportunidade de talento de nível divino. Claro que mesmo que fosse esse o caso, não seria um desperdício total. Afinal, não podem ser sintetizados? Até o momento, Ryozuki ainda não havia sintetizado com sucesso uma entrada de talento de nível super divino, mas ele estava quase lá. No máximo, levaria mais alguns meses. Passaram-se mais alguns dias. As 4 entradas de talento restantes concluíram o processo de atualização. Assim como antes, não houve grandes mudanças em seus atributos, apenas melhorias numéricas. Ryozuki ficou satisfeito. Isso é muito bom. Com isso, ele imediatamente colocou 4 novos talentos de ouro na fila de melhorias. Se ele esperar mais um mês, logo colherá mais 7 entradas de talento de nível divino. No momento, Ryozuki não está carente de talentos de nível divino. Ou melhor, ele já tinha bastante equipamento. Nessa fase, mesmo a entrada de talentos de nível divino não traria um aumento drástico à sua força. Afinal, seus principais talentos já eram de primeira linha. Os demais não eram necessariamente ruins, mas seu impacto no poder dele não foi tão significativo. No entanto, se ele conseguisse colocar as mãos em uma entrada de talento de nível super divino, isso mudaria tudo. Isso, sem dúvida, elevaria sua força a um nível totalmente novo. Infelizmente, sintetizar as entradas de talento de nível super divino não é fácil. E quanto à possibilidade de fazer um upgrade para um? Esqueça. Isso levaria 10 anos. Então, sua meta era mais alguns meses. Vamos ver se ele consegue criar um até lá. Capítulo 362. Num piscar de olhos, já se passaram 2 meses desde que um novo Hokage entrou no grupo de bate-papo. Durante 2 meses inteiros, nenhum novo membro apareceu, e os 3 novos Hokages originais já haviam se tornado veteranos. No entanto, durante esse período, os membros do grupo se tornaram significativamente mais fortes. Até mesmo Kakashi, que originalmente estava na última posição do ranking de combate, avançou do nível inicial de Kage para o nível avançado de Kage. Ele estava agora a um passo de alcançar o ápice do nível Kage. O aumento de força não foi algo insignificante. Entretanto, Hashirama, que já havia alcançado o nível próximo ao dos 6 caminhos, finalmente ascendeu ao verdadeiro nível dos 6 caminhos. Atualmente, sua força está no início do nível dos 6 caminhos.
Só perde para Ryosuke Madara. Madara passou os últimos 2 meses desenvolvendo seu Rinnegan, acumulando pontos e reunindo itens valiosos para vender na loja do grupo. Finalmente, há alguns dias, ele acumulou pontos suficientes para comprar um cadáver de Otsutsuki. Em seguida, ele passou alguns dias trabalhando com Orochimaru, que conseguiu extrair sangue Otsutsuki do cadáver. Vale mencionar que Orochimaru se tornou uma figura muito requisitada no grupo. Sua habilidade exclusiva de extrair sangue Otsutsuki o tornava insubstituível. Como resultado, ele acumulou muitos pontos nas últimas semanas. Afinal, se ele conseguisse extrair sangue Otsutsuki, extrair qualquer outra coisa seria moleza. E a cada extração, ele ganhava mais alguns pontos. Esse fluxo constante de rendimentos permitiu que ele acumulasse uma fortuna considerável. No entanto, apesar de sua grande quantidade de pontos, a força pessoal de Orochimaru não havia melhorado muito. Isso porque ele estava totalmente concentrado em criar a embarcação perfeita. Utilizando o cadáver de Otsutsuki que Ryosuke lhe dera, ele finalmente desenvolveu o que considerava um corpo perfeito. Agora só faltava um passo a transferindo sua alma para o novo receptáculo. Essa etapa final era crucial, e Orochimaru precisava de alguns dias para se preparar. Mas uma vez que a reencarnação esteja completa, ele pode até ultrapassar Madara e conquistar o segundo lugar no ranking do grupo. Com exceção de Ryosuke, ninguém mais no grupo sabia do plano de Orochimaru. Todos presumiam que ele estava simplesmente focado em ganhar pontos, o que explicava porque sua força de combate não havia melhorado. Mas ninguém questionou suas ações. Afinal, com pontos suficientes, aumentar a força é apenas uma questão de tempo. Portanto, ninguém acreditava que Orochimaru estivesse se esquivando do trabalho. Afinal, ganhar pontos também fazia parte do jogo. Classificação do poder de combate: no ponto 1 é Ryosuke, no ponto 2, Uchiha Madara, no ponto 3, Senju Hashirama, no ponto 4, Senju Tobirama, no ponto 5, Namikaze Minato, no ponto 6, Ataque Sakumo, no ponto 7, Shimura Danzou, número 8, Orochimaru, no ponto 9, Sarutobi Hiruzen, no ponto 10, Ataque Kakashi. Com exceção de Sarutobi Hiruzen e Kakashi, todos os outros alcançaram pelo menos o nível de quase Super Kage. Kakashi, por outro lado, avançou do nível inicial de Kage para o nível final de Kage, subindo 2 níveis inteiros. Nada mal. Mas Hiruzen, o que diabos ele está fazendo? Por que ele ainda está preso no auge do nível Kage? Ryosuke deu uma olhada rápida no ranking de poder de combate. Mais uma vez, Sarutobi Hiruzen caiu para o penúltimo lugar. Não entendi. Se todos tivessem apresentado melhoras no mesmo ritmo, não teria havido problema. Mas o problema era, até mesmo Danzou, que antes estava classificado abaixo de Hiruzen, subiu para o 7º lugar. No entanto, Hiruzen havia regredido para a 2ª posição. O que está acontecendo? Será que ele está acumulando pontos para uma grande jogada? Pensando bem, essa era uma possibilidade real. Por exemplo, e se Hiruzen estivesse juntando pontos para comprar um Rinnegan? Se esse fosse o caso, então faria sentido que sua força não tivesse melhorado ultimamente. Afinal, para ninjas comuns como ele, o nível máximo de Kage já é o limite natural. Alcançar o nível de Super Kage? Não é tão fácil assim. Mesmo alcançar o nível de quase Super Kage é um grande desafio. Parece que Hiruzen está mesmo economizando para algo grande, comentou Ryosuke com um sorriso irônico. Eu me pergunto quanto tempo ele levará para acumular pontos suficientes. 750 mil pontos não eram nada para Ryosuke. Mas e quanto ao resto do grupo? Foi uma jornada árdua e intensa. Gostaria de saber quanto Hiruzen já economizou? Talvez metade? Primeiro Hokage Hashirama, estou tão entediado. Não tem acontecido nada de divertido ultimamente. Madara, deixe-me ficar do seu lado. Eu lhe farei companhia. Primeiro Hokage Madara. Estou ocupado. Não tenho tempo para brincar com você. Primeiro Hokage Hashirama. Uau! Madara, você mudou. Você sempre me recebia bem. Está dizendo que o amor se desvanece com o tempo? Quarto Hokage Sakumo. Espere. Amor. Hashirama-sama, de que tipo de amor estamos falando aqui? Primeiro Hokage Hashirama. Amor fraternal, é claro. O que mais? Primeiro Hokage Madara. Sakumo, você está livre? Que tal um pequeno treino na arena de batalha? Quarto Hokage Sakumo. Haha. Não, obrigado. Eu não teria a menor chance contra você, Madara-sama. Terceiro Hokage Danzou. 2 meses e ainda nenhum membro novo? Isso está ficando chato. Mas pelo menos eu juntei alguns pontos. Estou planejando aprimorar 10 vezes seguidas. E quarto Hokage Minato. Nossa força aumentou muito nos últimos 2 meses, muito graças à função de aprimoramento. E terceiro Hokage Danzou. Exatamente. Mas alguém aqui parece estar parado. Parece que está prestes a cair para o último lugar. E terceiro Hokage Hiruzen. Danzou, não precisa ser tão convencido. Claro, eu não fiquei mais forte recentemente, mas você tem ideia de quantos pontos eu acumulei? A sexta Hokage, Kakashi, quanto custa? E terceiro Hokage Hiruzen, 470 mil. Veja, logo juntarei 750 mil e comprarei um par de Rinnegan. Nesse momento, alcançarei o nível de Super Kage num instante. Danzou, com quem você está me comparando? Terceiro Hokage Danzou, mesmo que você tenha um Rinnegan, consegue usá-lo? Não se envergonhe se não conseguir usá-lo de jeito nenhum. E terceiro Hokage Hiruzen, não preciso me preocupar com isso. Maldito Hiruzen. Em um mundo paralelo. Danzou viu a mensagem de Sarutobi Hiruzen no grupo de bate-papo e, furioso, quebrou a xícara de chá que tinha na mão. Ele estava de bom humor hoje. Mas agora, seu bom humor foi completamente arruinado por esse Sarutobi Hiruzen. Durante esse período, Danzou fez o possível para coletar todos os tipos de itens que pudessem ser trocados por pontos. Sejam Kekkei Genkais ou diversos tesouros, todos foram oferecidos juntos. Especialmente ninjas com Kekkei Genkai. O grupo de lojas não aceita o mesmo ninjutsu, mas se for um cadáver com o mesmo Kekkei Genkai, ele pode ser vendido repetidamente.
Danzou não sabia por quê, mas não se importava. De qualquer forma, ele pode ganhar pontos. Portanto, durante esse período, Danzou gastou muita energia, ganhando quase 200 mil pontos. Com esses pontos, ele não só aprimorou um conjunto completo de equipamentos mais 15, como também comprou uma poção de Kekkei Genkai. O método de transação específico é o seguinte: Danzou primeiro paga 50% dos pontos como depósito, na forma de um envelope vermelho. Orochimaru então oferece a ele a poção da Kekkei Genkai. Ele então paga os 50% restantes. Os envelopes vermelhos também são um pequeno recurso que surgiu no grupo de bate-papo há 2 meses. Por ser uma função pequena, ela não havia sido ativamente solicitada pelo grupo de bate-papo anteriormente. Essas mesmas pequenas funções também incluem transmissão ao vivo, armazenamento em grupo no shopping, etc. Em relação às transmissões ao vivo, Hashirama, que não consegue ficar parado e é praticamente invencível em seu próprio mundo, é muito entusiasmado e transmite ao vivo quase a cada 3 a 5 vezes. Muita gente foi assistir no começo, mas depois disso ninguém mais foi ver, principalmente porque não tem significado. E o armazenamento em grupo significa que os membros do grupo depositam seus itens no espaço reservado para eles, definem uma etiqueta de não à venda e, em seguida, podem armazená-los no local. Eles podem simplesmente retirá-lo quando quiserem usá-lo. Mas isso não é em vão. A função de armazenamento do shopping do grupo exige uma taxa diária de 100 pontos. Não é caro, mas também não é barato. Portanto, ninguém deixaria um item no shopping do grupo por muito tempo. Eles simplesmente deixavam assim por 1 ou 2 dias. Pense nisso como um espaço portátil que precisa ser usado mediante pagamento. Graças à compra da poção da Kekkei Genkai, Danzou agora despertou um par de Sharingan com 3 tomoes. Isso melhorou muito sua força, não apenas por causa do Sharingan de 3 tomoes, mas também devido à melhora física. Isso também aumentou a quantidade de seu chakra em 2 ou 3 vezes. Aliado à bênção de objetos estrangeiros, seu nível de força atingiu um patamar quase de Super Kage. Mas este já é o limite do que Danzou pode fazer a curto prazo. Mais acima, está o verdadeiro nível Super Kage. Mas isso não é fácil de alcançar. Olhando para o grupo de bate-papo quando ele entrou, ele não era um Super Kage, mas agora ele foi promovido a Super Kage, e só resta o Minato. E Minato também contou com ajuda externa. Caso contrário, ele não teria ficado tão mais forte. Mas agora, Minato está nos estágios iniciais do nível Super Kage na classificação do grupo de bate-papo. Com tamanha força, seu ranking de poder de combate alcançou o 5º lugar, só debaixo do monstro e dos 2 irmãos. Quando Tobirama e Hashirama entraram no grupo de bate-papo, eles já estavam no nível Super Kage, o nível intermediário de Super Kage e quase o nível dos 6 caminhos. E agora, o nível de força de Tobirama é apenas o máximo do nível de um Super Kage. Ele ainda está bem longe do nível invencível de um Super Kage, quanto mais do nível quase 6 caminhos. Ainda há um longo caminho a percorrer. Apenas Minato e Madara evoluíram significativamente. Só os 2. E quanto a Ryosuke? Sua classificação no grupo de bate-papo no início era de nível invencível dos 6 caminhos. Mas na verdade foi um erro de julgamento, pois o grupo de bate-papo não conseguiu detectar o bônus da entrada de talento. Na verdade, naquela época, ele já estava em um nível divino invencível. E agora? Não está claro se realmente existe uma divisão como um nível divino superior acima do nível divino. Então Ryosuke ainda se coloca no nível divino. Isso não conta como ter alcançado um nível importante. E como um dos únicos 2 membros do grupo de bate-papo que haviam alcançado um nível importante, Minato estava orgulhoso. Em contrapartida, a melhoria de Danzou é nula. Jin, bem-vinda, Tsunade, 5º Hokage. Junte-se ao grupo de bate-papo dos Hokages. Bem-vindo, 7º Hokage Uchiha Sasuke. Junte-se ao grupo de bate-papo dos Hokages. Bem-vinda, 8º Hokage Uchiha Sarada. Junte-se ao grupo de bate-papo dos Hokages. O súbito aparecimento de recém-chegados no grupo interrompeu o rugido furioso de Danzou. 7º Hokage? 8º Hokage? Danzou olhou surpreso para os 3 Hokages que se juntaram ao grupo. Aquela 5ª Hokage, Tsunade, não lhe chamou a atenção. Afinal, ele já sabia há muito tempo que em muitos mundos, a 5ª Hokage de Konoha é Tsunade. Por exemplo, no mundo em que Kakashi se encontra e no mundo ao qual ele pertence, se não houver nenhum acidente no futuro, a 5ª Hokage também será Tsunade. Mas o 7º Hokage e o 8º Hokage o surpreenderam bastante. O 7º Hokage não tem problema, pois já ouviu o nome Uchiha Sasuke muitas vezes. Mas quem é essa 8ª Hokage, Uchiha Sarada? Ele nunca ouviu esse nome. No entanto, posso usar esses 2 recém-chegados para obter informações futuras, pensou Danzou. Capítulo 363. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Haha. Finalmente, o novato se juntou a nós depois de 2 meses inteiros. Segundo Hokage Senju Tobirama. Tsunade? Primeiro Hokage Uchiha Madara. Entre os recém-chegados ao grupo desta vez, 2 deles são descendentes do clã Uchiha? 5ª Hokage Tsunade. Vovô? Segundo vovô? E Uchiha Madara? Primeiro Hokage Senju Hashirama. Haha. Tsunade, eu sou seu avô. Você está bem aí? Segundo Hokage Senju Tobirama. Irmão, pare de falar. Tsunade, quem é o Hokage ali? 5ª Hokage? Tsunade, vocês são os avós do mundo paralelo? Quando os recém-chegados entram no grupo pela primeira vez, recebem uma breve introdução ao grupo de bate-papo Hokage. Essa é também uma nova pequena função que surgiu depois que o número de membros chegou a 10 na última vez. Isso facilita a aceitação da existência do grupo de bate-papo dos Hokages por parte dos recém-chegados. Portanto, naquele momento, Tsunade aceitou naturalmente a ideia de que Hashirama e Tobirama, naquele grupo, eram seus avós em um mundo paralelo. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Sim. Eu sou seu avô de um mundo paralelo, mas tenho apenas 41 anos agora. A propósito, quantos anos você tem, Tsunade?
Você não pode ser mais velha do que eu pode? Quinta Hokage, Tsunade, vovô, do que você está falando? Como posso ser mais velha que você? Eu só tenho 31 anos. Segundo Hokage Senju Tobirama, 31 anos? Parece que a Tsunade que entrou nesta época se tornou a quinta Hokage mais rápido do que as Tsunades de outros mundos. E terceiro Hokage Danzou, o Hiruzen daquele mundo deve ter sido eliminado rapidamente. Sétimo Hokage, Uchiha Sasuke, Danzou? Terceiro Hokage Danzou, isso mesmo, sou eu. Qual o problema com os recém-chegados do clã Uchiha? Sétimo Hokage Uchiha Sasuke. Nada, só estou um pouco surpreso que o Danzou do mundo paralelo tenha se tornado o terceiro Hokage. Aliás, o Danzou do meu mundo foi morto por mim. O terceiro Hokage Danzou. O que isso tem a ver comigo? Ele não sou eu. Eu sou um bom Hokage. Danzou lançou um olhar silencioso para o cartão de Sasuke que acabará de abrir. Caramba! Por que esse novato é tão forte? Acho que sou inimigo desse cara no mundo dele. Preciso me disfarçar. Não posso provocar um recém-chegado tão feroz. Danzou suspirou impotente. O bom humor gerado pela superação de Sarutobi Hiruzen desapareceu completamente. Ele não esperava que os 3 recém-chegados que se juntaram ao grupo desta vez fossem todos tão fortes. A oitava Hokage é um pouco mais fraca, mas ainda está em um nível quase de Super Kage, o que é impressionante, já que ela não dependia de objetos externos. E esse Sasuke, que acabou de dizer que matou Danzou do seu próprio mundo, ele possui força máxima, digna dos 6 caminhos. Assim que entrou, Madara foi imediatamente derrubado, tornando Sasuke o segundo mais poderoso do grupo. Não é assustador? Ele não pode se dar ao luxo de se meter com ele. Danzou decidiu que sua personalidade no grupo seria a de um líder que ama seu povo como se fossem seus próprios filhos. O oitavo Hokage, Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke, pai? Sexto Hokage Ryozuki. Haha. Que pai? Sétimo Hokage, Uchiha Sasuke. Quem é você? Por que está me chamando de pai? Oitavo Hokage Uchiha Sarada. Pai, eu sou Sarada. Sua filha. Sétimo Hokage Uchiha Sasuke. Desculpe, eu só tenho um filho que tem pouco mais de 2 anos, nenhuma filha. O oitavo Hokage Uchiha Sarada. Como isso é possível? Meu pai claramente só me tem como filha. Será que naquele mundo paralelo meus pais não me deram à luz? A sexta Hokage Ryozuki. Uchiha Sasuke, qual o nome da sua esposa? Uchiha Sarada, qual o nome da sua mãe? Oitavo Hokage Uchiha Sarada. O nome da minha mãe é Aruno Sakura. Qual é o problema? Sétimo Hokage Uchiha Sasuke. O nome da minha esposa é Uzumaki Naruko. Aruno Sakura? Sakura? Sakura está morta há muitos anos. E oitavo Hokage Uchiha Sarada. Mamãe morreu? Como isso é possível? E quem é esse Uzumaki Naruko? Tio Naruto? A sexta Hokage Ryozuki. Todos entendem, certo? Sexto Hokage Kakashi. Entendido. No mundo do oitavo Hokage, Naruto é um homem, então ele é chamado de Uzumaki Naruto. No mundo do sétimo Hokage, Naruto é uma mulher, então ela é chamada de Uzumaki Naruko. Segundo Hokage Senju Tobirama. E no mundo do sétimo Hokage, Aruno Sakura faleceu cedo, então no mundo do sétimo Hokage, Sasuke está com Uzumaki Naruko. Sétimo Hokage, Uchiha Sasuke. Que homem e mulher? Quem é Uzumaki Naruto? Sexto Hokage Ryozuki. Uzumaki Naruto e Uzumaki Naruko são a mesma pessoa. Mas em mundos diferentes, eles podem ser homens ou mulheres. Sétimo Hokage, Uchiha Sasuke. E oitava Hokage, Uchiha Sarada. Papai e tio Naruto? Quinta Hokage, Tsunade. Da minha parte nunca ouvi falar de Uzumaki Naruto ou Uzumaki Naruko. Sexto Hokage Ryozuki. Senhorita Tsunade, quantos anos tem Konoha no seu mundo? Você disse que tinha 31 anos e já é a quinta Hokage. Essa linha do tempo está um pouco confusa. Quinta Hokage, Tsunade, no meu mundo estamos no ano 50 de Konoha. Por que a linha do tempo estaria bagunçada? Mas sim, eu realmente acabei de me tornar a quinta Hokage. Segundo Hokage Senju Tobirama, ano 50 de Konoha? Então por que você tem apenas 31 anos? Quinta Hokage Tsunade, segundo vovô. Quarto Hokage Minato. Bem, Tsunade-sama, quem é o quarto Hokage no seu mundo? Quinta Hokage Tsunade? Minato, você ainda está vivo? Aliás, você é o Minato de um mundo paralelo. Sexto Hokage Ryozuki. Parece que o quarto Hokage no mundo dela também é você, Minato-senpai. Quarto Hokage Sakumo. E parece que ele está morto. Quinta Hokage Tsunade. Sakumo, você se tornou o quarto Hokage no mundo paralelo? Sim, Minato realmente morreu. Ele e sua esposa, assim como Sarutobi Sensei, morreram naquele ano. Eles foram mortos pela raposa de 9 caudas e por um homem misterioso usando uma máscara espiral. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Tsunade. Por que sua força já é de nível Super Kage? Quinta Hokage Tsunade. Despertei o estilo madeira aos 20 anos. Agora minha força não é menor que a sua, vovô. Primeiro Hokage Hashirama. Tem certeza? Haha. Tsunade, você pode clicar no avatar de cada um no grupo e verá a classificação de força deles. Quinta Hokage Tsunade. Entendo. Vovô, por que você está no nível dos 6 caminhos? Quinta Hokage Tsunade. Além disso, por que Madara é mais forte que você? Ele está no nível avançado dos 6 caminhos, enquanto você está apenas no nível inicial. Primeiro Hokage Hashirama. Ain. Você pode não entender a situação, mas saiba que sou muito mais forte que você e em breve superarei Madara. Primeiro Hokage Madara. Me superar? Hashirama, você está sonhando. Segundo Hokage Tobirama. Madara, você viu o ranking de poder? Você caiu do segundo para o terceiro. Primeiro Hokage Madara. E daí? O segundo lugar ainda é de um Uchiha. E o seu clã Senju? Sétimo Hokage Sasuke. Eu sou mais forte que meu ancestral? Oitavo Hokage Sarada. Estou prestes a ultrapassar o nível Kage. Assim que meu Sharingan evoluir novamente, com certeza alcançarei esse nível. Primeiro Hokage Madara. 2 descendentes Uchiha. Quão evoluído está o seu Sharingan? Oitava Hokage Sarada. Ancestral. Despertei meu Mangekyou Sharingan há 3 anos.
Agora posso usá-lo livremente. Sétimo Hokage Sasuke. Meus olhos evoluíram para o Rinnegan. Meu olho esquerdo tem 3 tomoes e meu olho direito tem 6. O primeiro Hokage Madara. Você evoluiu para o Rinnegan? Como esperado. E é um Rinnegan Tomoe avançado, haha. Nada mal. Você realmente é um descendente do clã Uchiha. Sétimo Hokage Sasuke. Honestamente, você foi quem mais me surpreendeu. Eu nunca imaginei que você se tornaria o primeiro Hokage em um mundo paralelo. Primeiro Hokage Hashirama. Isso porque eu dei o título a Madara naquele mundo. Primeiro Hokage Madara. Ha! Eu lutei por isso sozinho. Hashirama, você é só um péssimo perdedor. Primeiro Hokage Hashirama. Uau! Madara, você me insultou de novo. Isso me deixa tão triste. Você mudou, você nunca falava comigo assim. Primeiro Hokage Madara. Hashirama, haja normalmente. Assim que os recém-chegados chegaram, o grupo ficou mais animado. Ryozuki apoiou o queixo em uma das mãos, observando as mensagens rolarem na tela do grupo de bate-papo. Ele sorriu. A essa altura, todos no grupo já haviam se adaptado completamente à presença de um grupo de bate-papo em suas vidas. No início, eles conversavam sobre acontecimentos do dia a dia ou compartilhavam coisas que aconteciam ao seu redor. Mas com o tempo nem sempre havia muito o que dizer. Como resultado, a atividade em grupo diminuiu gradualmente. Apenas Hashirama permaneceu extremamente ativo, conversando sem parar todos os dias. Seu nível de atividade diária por si só, provavelmente era maior do que o dos outros 9 membros juntos. Mas agora, 3 recém-chegados se juntaram ao grupo. E esses recém-chegados eram incrivelmente interessantes. 2 Uchiha, pai e filha. E Tsunade, a quinta Hokage de uma linha temporal paralela caótica. Ela se tornou Hokage aos 31 anos e já havia alcançado o nível inicial de Super Kage. Essa Tsunade era muito diferente da que todos conheciam. Naturalmente, isso gerou uma discussão acalorada no grupo. Capítulo 364. Mas será que a força de Sarada está quase no nível de um Super Kage? Essa cronologia está um pouco invertida. E Sarada como Kage? É uma sensação estranha. Ryozuki murmurou algo, ocasionalmente inserindo uma frase no chat em grupo enquanto observava todos discutirem sobre os 3 recém-chegados. Nesse instante, uma informação repentinamente chamou a atenção de Ryozuki. Quinta Hokage Tsunade. Se você quer falar de um gênio excepcional, eu conheço um. Ele é de Konoha, nasceu plebeu. Tem apenas 16 anos e já possui força de nível Kage. Ele é bastante popular na vila. Quarto Hokage Sakumo. Existe mesmo essa pessoa? Qual é o nome dela? Quinta Hokage Tsunade. Kamimoto Kuzamura. Vocês não o têm aí? Sexto Hokage Kakashi. Nunca ouvi falar dele. Quarto Hokage Minato, com 16 anos. Isso significa que ele nasceu no ano 34 de Konoha. Se ele é realmente tão forte, não faz sentido que eu nunca tenha ouvido falar dele. E terceiro Hokage Danzou. Talvez ele seja um ninja excepcional, único no mundo do quinto Hokage. Ou talvez este Kuzamura nunca tenha se destacado em outros mundos paralelos. Sexto Hokage é Kakashi. Isso é possível. Quinta Hokage Tsunade, é mesmo? Eu pensava que só os Hokages mudavam de mundo. Quarto Hokage Sakumo. Você está enganado. As diferenças entre mundos paralelos são enormes. Por exemplo, o Naruto de quem falamos antes. No mundo de Kakashi, Naruto é Naruko. Agora, outro sétimo Hokage apareceu, mas em outros mundos, Naruto sempre foi Naruto e nunca uma mulher. Sétimo Hokage Sasuke. Naruko é sempre uma mulher. Sempre. Quarto Hokage Minato. Isso é verdade para o seu mundo, mas outros são diferentes. No meu mundo, Naruto ainda nem nasceu. Quinta Hokage Tsunade, entendo. Mas com o talento de Kuzamura, acho que você deveria conseguir encontrá-lo por lá. Se ele ainda não se tornou um ninja, você deveria treiná-lo. Sexto Hokage Ryozuki. Esse Kuzamura é realmente tão impressionante assim? Quinta Hokage Tsunade. Bem, faz pouco tempo que voltei para a vila, mas já ouvi mais de uma dúzia de pessoas mencionarem o nome dele. Ele é um talento tardio, a maioria das crianças se forma aos 12 anos, mas Kuzamura abandonou a academia aos 14. Naquela época, ele não demonstrava nenhum talento. Ele só demonstrou habilidades extraordinárias aos 16 anos. Em menos de um ano, passou de nem sequer ser um genin a um ninja de elite do nível Kage. Segundo Hokage Tobirama. Isso é suspeito. Não importa como você olhe para isso. Quinta Hokage Tsunade. Não, isso só prova o quão talentoso Kuzamura é. Primeiro Hokage Hashirama. Tsunade, você está louca? Até seu avô consegue ver que tem algo errado aqui. Como você não percebe isso? Quinta Hokage Tsunade. Vovô, por que você está duvidando de mim? Kuzamura está perfeitamente bem. Ele merece ser cuidado. Sétimo Hokage Sasuke. Tem algo estranho. Não é só a Kuzamura. Essa Tsunade também parece diferente. Será que ela foi alterada por um genjutsu? Sexto Hokage Kakashi. Koto Amatsukami? Quinta Hokage Tsunade. Do que você está falando? Eu tenho um problema? Sexto Hokage Ryozuki. Vou verificar por mim mesmo. Segundo Hokage Tobirama. Sexto Hokage, por favor, vá dar uma olhada em Tsunade primeiro. Ela pode estar sob algum tipo de genjutsu. Quinta Hokage Tsunade. Segundo vovô, eu já estou além do nível Kage. Se eu estivesse sob um genjutsu, eu não perceberia. Primeiro Hokage Hashirama. Tsunade, peça para o Ryozuki verificar. Você estava agindo normalmente antes, mas agora, sempre que o Kuzamura é mencionado, algo parece estranho. Kamimoto Kuzamura. Será que ele é um transmigrador? Ryozuki esfregou o queixo pensativo. Então, usando seus privilégios no grupo de bate-papo, ele gastou 1000 pontos e se teletransportou para o mundo paralelo onde residia a quinta Hokage, Tsunade. Mundo paralelo. Gabinete do Hokage. A figura de Ryozuki apareceu num clarão de luz. Sexto Hokage? Tsunade já havia sido informada da chegada de Ryozuki e dispensado o Zambu com antecedência. Nesse instante, ao vê-lo materializar-se diante dela, ela perguntou, é você? Sim, sou eu.
Ryosuke assentiu com a cabeça, examinando Tsunade atentamente. Depois de um tempo. Então, o que você acha? Perguntou Tsunade. Ryosuke balançou a cabeça e disse, você não está sob um genjutsu. Tsunade suspirou aliviada e disse, ufa, eu te disse. Estou no nível Super Kage e despertei o modo sábio e a liberação de madeira, não tem como eu cair sob um genjutsu. Kamimoto Kuzamura está na aldeia? Ryosuke perguntou. Tsunade assentiu com a cabeça. Ryosuke disse, chame-o aqui, quero vê-lo. Sem hesitar, Tsunade convocou um Anbu e ordenou que trouxessem Kuzamura ao escritório do Hokage. Entretanto, no grupo de bate-papo. Segundo Hokage, Tobirama, Ryosuke, então Tsunade não estava sob genjutsu. Sexto Hokage é Ryosuke, não há nenhum sinal de genjutsu. Pedi a Tsunade que trouxesse Kamimoto Kuzamura para que eu pudesse examiná-lo mais de perto. Primeiro Hokage, Hashirama, então não é genjutsu? Então, o cérebro da Tsunade simplesmente pifou? Quinto Hokage Tsunade, vovô. De volta ao escritório do Hokage, Tsunade olhou furiosamente para o painel de bate-papo. Quando estava prestes a bater com a mão na mesa em um gesto de frustração, ela se lembrou de que Ryosuke estava bem ao seu lado. Sem jeito, ela sorriu para ele. Tudo bem, finja que eu não estou aqui, disse Ryosuke. Tsunade pescou. Você está literalmente bem aí. Como é que eu vou fingir que você não está aqui? Após alguns instantes, Ryosuke sentiu uma assinatura de chakra distinta se aproximando. Então bateram à porta. Entrem, disse Tsunade. Com um clique suave, a porta se abriu. Um jovem com cerca de 1,8 metros de altura, vestindo uma camisa branca por baixo de um colete verde de Jounin, entrou na sala. Lord Hokage, ouvi dizer que está me procurando. Kuzamura entrou, olhou para Tsunade, que estava sentada atrás da mesa, e perguntou. Ele também lançou um olhar curioso para o homem ao lado dela. Quem é essa pessoa? Porque eu nunca o vi antes. Ele está aqui para transmitir uma missão? Enquanto Kuzamura refletia sobre o assunto, o homem ao lado de Tsunade estreitou os olhos. Essa pessoa tem um problema. Assim que Ryosuke viu Kuzamura, percebeu que algo estava errado. O que há de errado, você pergunta? Aquele enorme console de videogame no bolso da calça dele. Como isso não poderia ser suspeito? Se ele não estiver enganado, é um Switch, certo? Existe algo assim no mundo de Naruto? Certamente que não. Será que foi essa trapaça dele? Pensou. Kuzamura, este é meu amigo. Ele tem algo para lhe perguntar. Ao ver Kuzamura entrar, Tsunade dirigiu-se a ele. Amigo da Tsunade? Kuzamura olhou para o homem ao seu lado com certa dúvida. No entanto, no segundo seguinte, zumbido. A mente de Kuzamura ficou repentinamente em branco e ele perdeu a consciência. Qual é o seu nome? Perguntou Ryosuke. Kamimoto Kuzamura. A outra parte respondeu sem expressão. Ao ver isso, Tsunade, que estava sentada, percebeu imediatamente que Kuzamura havia caído em um genjutsu. Sexto Hokage. Tsunade se levantou. Mantenha calma. Ryosuke acenou com a mão para ela antes de continuar. Onde você conseguiu esse console de jogos que está no seu bolso? Um amigo me deu, respondeu Kuzamura sem ânimo. Que amigo? Perguntou Ryosuke. Os amigos do grupo. Todos eles são transmigradores como eu. Um deles viajou para um mundo urbano moderno. Então me deu isso para me entreter, respondeu Kuzamura honestamente. Tsunade, que momentos antes estava agitada, agora piscou surpresa. Um transmigrador. E eles têm um grupo? Ryosuke pensou consigo mesmo. Mas ele havia presumido que o console de jogos era o dispositivo de trapaça daquele cara. Talvez desse recompensas por completar mini-jogos ou algo do tipo. Mas inesperadamente, era apenas um console de jogos comum, puramente para entretenimento, já que o mundo de Naruto não tinha tais luxos. Esse cara nem se deu ao trabalho de esconder sua identidade como transmigrador. Mas, em circunstâncias normais, um console de jogos não seria suficiente para expô-lo. Afinal, existem dispositivos eletrônicos neste mundo, mesmo que não seja este em particular. As pessoas daqui não suspeitariam que ele fosse de outro mundo apenas por causa disso, a menos que outro transmigrante reconhecesse o traço. Assim como Ryosuke deduziu imediatamente que Kuzamura era um transmigrador ao ver o console e presumiu que era sua trapaça. Embora essa suposição estivesse errada, o fato de ele ser um transmigrador estava correto. Mas ele não esperava por isso. Kuzamura não era o único transmigrador. Segundo ele, havia um grupo inteiro deles. Qual era o propósito desse grupo? Eles compartilharam experiências de viagem um com o outro? Ryosuke ficou curioso e perguntou. Quantos transmigradores há no seu grupo? Algumas centenas, respondeu Kuzamura. Algumas centenas? Os olhos de Ryosuke se arregalaram em surpresa. Centenas deles? Isso é muita coisa. No entanto, a maioria deles já morreu. Apenas alguns de nós ainda estamos vivos, acrescentou Kuzamura. A maioria deles está morta? Isso assustou Ryosuke. Que tipo de grupo era esse? Centenas de transmigrantes? Mesmo que nem todos fossem fortes com tantos números, certamente pelo menos alguns deveriam ser excepcionalmente poderosos, certo? Isso seria aterrorizante. Mas ele não esperava que Kuzamura mencionasse repentinamente que a maioria dos transmigradores estava morta. Quantos restaram? Tão poucos? Ele franziu a testa e continuou questionando Kuzamura sobre o grupo. Mas ele percebeu algo estranho. Sempre que Kuzamura falava sobre o grupo, certos detalhes eram vagos. Mesmo estando sob o efeito de um genjutsu, algumas coisas não podiam ser ditas. Isso era normal. Mesmo no grupo de bate-papo dos Hokages, algumas informações não podiam ser compartilhadas com pessoas de fora. Mas as coisas básicas ainda podiam ser compartilhadas. Provavelmente foi o mesmo caso aqui. Finalmente, Ryosuke fez a pergunta que estava em sua mente desde o início. Qual é o seu truque? Perguntou ele. É um sistema de cópias favoráveis, respondeu Kuzamura. Então é possível falar sobre isso.
O que faz o sistema de cópias de favorabilidade? Perguntou Ryozuki. Kuzamura explicou. Isso me permite copiar as habilidades de uma pessoa, como chakra, ninjutsu e Kekkei Genkai, aumentando a minha afinidade por ela. É assim que funciona. Além disso, uma vez que a simpatia aumenta, ela nunca diminui. E enquanto uma pessoa não tiver uma opinião negativa sobre mim, ela terá um nível básico de confiança em mim quando me conhecer. Essa trapaça é muito forte. Primeiro, ele aumenta a popularidade de alguém. Depois, ele copia as habilidades únicas dessa pessoa. É incrível. Como você conseguiu a sua trapaça? Perguntou Ryozuki. Eu recebi quando entrei para o grupo, respondeu Kuzamura. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!